Agora eu vou demonstrar como que a gente consegue fazer a atualização de preço para tabelas próprias. Ele tem uma pequena diferença com relação às tabelas já estruturadas como Brasíndice e Simpro, que é com relação à manipulação do arquivo. A gente precisa fazer um tratamento nos arquivos para adequar ele para o modelo do sistema. Então eu vou escolher aqui, por exemplo, a tabela própria de OPME. Para isso a gente vai vir aqui no botão importar. Então o primeiro passo que a gente precisa fazer é baixar a versão atualizada da planilha disponível no sistema, que é a planilha de referência para poder fazer essa importação. Então a gente faz o download dela, a gente pode abrir essa planilha aqui, ela já vem com alguns itens aqui demonstrando, um modelo, então a gente apaga isso aqui. E aí a gente pode visualizar aqui que a gente tem algumas colunas de referência. Número TIS, código TUS, código EN, código próprio, descrição e apresentação. Então o que a gente vai fazer? Para servir de exemplo aqui para a gente trabalhar, eu baixei aqui as planilhas do PlanServe para a gente trabalhar, mas isso se aplica a todos os convênios que disponibilizam tabela de preço de produto. Então, como a gente vai importar primeiro o OPME, eu devo abrir essa planilha aqui do PlanServe, que é a tabela de materiais OPME. Aqui habilitar a edição para poder conseguir manipular. Então, a primeira coisa que eu devo identificar é se essa tabela ela faz referência com o código TUS ou se ela faz referência com o código próprio, se não tem vínculo com o código TUS. No caso do Brasíndice, ele já fornece tanto o número TIS quanto o código TUS e também o código EAN. Então a gente pode trabalhar com essas três possibilidades. No caso do PlanServe, ele trabalha com o código próprio. Apesar dele colocar aqui uma coluna como código TUS, mas se você for lá verificar esses códigos TUS aqui, você vê que não existe. O código padrão do código TUS geralmente começa com 7 ou com 9 e não é o que acontece aqui. Então o PlanServe trabalha com o esquema de código próprio dele. Então, eu tenho dentro de um arquivo só materiais e OPMS. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar isso aqui em dois arquivos de importação. Então, aqui na minha planilha do PlanServe, eu devo filtrar isso aqui. Então, tipo de 0 é o tipo normal, o tipo 1 é tipo OPME. Então, eu quero filtrar apenas o tipo 1. Vou tirar o vazio também. Com isso, eu vou ter apenas a relação dos meus OPMS. Depois disso, o próximo passo é identificar qual é a coluna de código dessa tabela. Então, código do material é essa coluna aqui. O que a gente vai fazer? Vai trazer isso aqui até o final do arquivo. A gente pode segurar o Shift e descer aqui, só que ele demora um pouco. Para facilitar, eu costumo fazer o procedimento de selecionar a primeira linha, apertar Ctrl Shift End e ele já vai para a última linha do arquivo. Então eu só faço voltar aqui para a linha que eu desejo, a coluna, para voltar aqui para o layout. Ele até desceu demais aqui, geralmente ele não faz isso. Bom, mas eu já vi que isso aqui não vai me servir, Ele já trouxe demais aqui. Então eu vou subir aqui, vou vir com o mouse, achar o fim do arquivo aqui. Essa forma me atende para algumas tabelas de preço. Essa aqui do PlanServe não serviu. Então eu vou subir, vou achar o final do arquivo na mão aqui, no olho. Subir aqui um pouquinho com o mouse agora. Pronto, achei aqui, seleciono aqui. Então aqui eu já tenho minha referência de código. Então eu clico aqui, Ctrl C para dar o copiar. E aí eu vou na nossa planilha de modelo de importação e vou colocar aqui. Vou colocar onde? Na coluna código próprio. Então, chego aqui, coloco a informação. Outra coisa que eu preciso informar é a descrição do material. No mínimo a gente precisa ter a descrição para poder importar. Algumas tabelas ele separam em descrição e apresentação. Como aqui ele fornece uma coluna só, a gente vai utilizar ela como referência. Então, estou vendo aqui que vai até a linha 32.440. Então, eu volto lá para cima de novo. Eu aqui eu vou puxar aqui até aquela linha lá de 32.000. Aqui, um pouquinho mais para cima. Pronto.
achei aqui, então clico aqui, clico no copiar também, levo essa informação para a coluna descrição do meu modelo. Depois disso a gente deve importar também o preço, né? É o principal. Então, a gente sobe, volta lá para cima também, vem para a coluna valor e a gente vai repetir esse mesmo procedimento. Desce lá até a coluna 32 um pouquinho, né? Chegou aqui no final, segura o Shift, clica, você seleciona todas as colunas, Ctrl C para copiar, vem para a nossa tabela de modelo, vem aqui na coluna preço e a gente cola, Ctrl V, e a gente trouxe a informação de lá para cá. Depois disso a gente deve salvar isso aqui, então eu vou salvar, modelo importação produto 1, para ficar mais legível eu vou salvar como, vou procurar aqui, vou colocar para salvar na área de trabalho, vou colocar o nome de importação produto OPME, salvar. E eu vou repetir esse processo, só que agora vou limpar esses campos aqui, né? Na verdade eu vou utilizar o outro arquivo que a gente já tinha, para poder não confundir. Não vou salvar isso aqui. Vou abrir aquele arquivo que a gente tinha baixado, né, que ele está zerado lá. Melhor, como esse arquivo ele já tinha informação, eu vou colocar para baixar a planilha de novo. Então eu vou baixar a planilha que vai ficar com o 2 aqui. Então vou limpar essa informação. Por que eu não reaproveitei aquela planilha? Porque algumas vezes quando você apaga os arquivos da linha, internamente, dentro do arquivo CSV, eles ficam várias linhas em branco. E isso acaba não permitindo que o sistema faça a leitura correta dos dados. Então, para evitar esse tipo de problema, eu prefiro sempre utilizar um arquivo zerado. Então, agora a gente vai vir aqui na planilha PlanServe, vem aqui na parte de filtro, né, de OPME, e vou desmarcar, aqui não, no de cá na verdade, tipo de material. Eu vou desmarcar o tipo 1 e vou marcar o tipo 0. Dou OK e aí ele vai filtrar todos os materiais. Então, feito isso, a gente repete o processo. Vem aqui código do material. A gente puxa até aqui embaixo para ver onde é que tem informação. (32.406). Então, clico aqui, copio, venho para cá, código próprio. Então, o código do PlanServe é um código próprio, colo. Depois a gente vem para cá, para a segunda coluna, que é a descrição do material. Mesma coisa, a gente está repetindo o mesmo processo anterior, só que a gente está separando, né? Primeiro o PME, depois materiais. Então, desço aqui, copia, descrição, cola, e depois a gente vai para o preço. Valor, leva lá para baixo, Shift, clica, copia, Ctrl C, vem aqui no preço, Ctrl V, cola. Então a gente já está com os preços atualizados. Vou clicar aqui, salvar como, vou escolher também a minha área de trabalho e vou chamar esse arquivo de produto PlanServe materiais. Salvar. Pronto. Feito isso, agora a gente vem para o sistema. Aqui a gente vai definir a partir de quando é que entrou essa vigência. Aí você tem que pegar essa informação com o PlanServe, a partir de quando é que é essa tabela de preço, né? A data inicial dessa tabela de preço, geralmente é início de mês, mas aí você confirma isso no site.
Então, no meu caso aqui, por exemplo, eu vou colocar vamos botar a partir de 1º de outubro, tabela de outubro. Aqui em tabela a gente deve escolher a versão. Então, tabela de materiais PlanServe e tabela de OPME PlanServe. Qual é que eu vou atualizar primeiro? Vamos botar o OPME. Aqui no tipo de despesa, a gente escolhe também o tipo de despesa OPME. Clica para escolher o arquivo. Então, a gente vem em área de trabalho, modelo, importação, materiais e modelo importação produto OPME. Então, a gente vai utilizar esse layout aqui. Depois de fazer isso, a gente vai clicar aqui no botão importar. Esse é um processo que demora um pouco também, devido à quantidade de registros. E ele apresentou um erro aqui, formatação inválida do arquivo na linha 10991. Então, nesse caso aqui, alguns arquivos fornecidos têm esse tipo de problema, né? E aí como é que a gente resolve isso? A gente vai pegar o arquivo que deu problema, né? Nesse caso foi o OPME. Vou vir aqui na linha, vou editar ele com esse programa aqui de edição, mas poderia ser um Notepad normal. E vou lá na linha 10.991. Por aqui não dá para ver muito bem, mas isso acontece devido a caracteres especiais que tem aqui. Então perceba que ele está aqui até com aspas devido a esse caractere especial. Então vamos tentar visualizar essa informação melhor no arquivo aberto como Excel. Então, vou abrir ele aqui direto. Vamos lá na linha 10.000. 10.900. Pronto, aqui dá pra gente ter uma noção melhor de por que acontece isso. Perceba como ele ficou completamente desconfigurado aqui, né? Se a gente for observar aqui, ele tem um caractere especial, está dando um Enter aqui dentro da própria linha. E isso quebra a formatação do arquivo, o sistema não consegue interpretar. Então, para corrigir isso, a gente apaga aqui esse espaço, dá um Enter e salva. E só por via das dúvidas, a gente faz uma checagem manual mesmo aqui, só para ver se não tem algum outro item com o mesmo tipo de problema. A gente já poderia também tentar importar ele desse jeito, né? O sistema vai acusar. Se tiver mais alguma linha com problema, ele já vai acusar pra gente. Mas como também são muitas linhas, ele demora de ler. Então a gente já passa o olho aqui para ver se identifica mais alguma situação dessa. Vou tentar baixar aqui indo com a setinha do teclado. Eu acho que pode ficar mais rápido para visualizar. Opa, outra linha com problema aqui. Nesse caso aqui, parece que ele tem um Enter desse para esse aqui, né? Então a gente tira isso aqui, dá um espaço normal para resolver. Vamos ver se a gente acha mais algum.
Isso aqui é um processo um pouco chato, né? Mas, infelizmente, a forma com que o PlanServe apresenta a informação não deixa a gente resolver de forma mais rápida, né? Tem que fazer o ajuste no arquivo, de fato. Mais um aqui. De novo. Então a gente vai tirar esse Enter daqui. Vamos ver se a gente acha mais algum. Tem um aqui também. Esse aqui está no valor, a diferença. Tem um espaço aqui no início também. Pronto. Esse aqui já foi ajustado também. O segredo aqui é identificar se alguma dessas células aqui tem um tamanho maior do que o tamanho normal, que é esse padrão apresentado. No momento da importação, se vocês não quiserem fazer dessa forma que eu estou fazendo aqui, vocês podem ir importando, corrigindo, importando, reimportando, e o sistema vai te avisando as linhas que estão com problema. Só que realmente a tabela do PlanServe é muito grande, então é um processo que demora um pouco para poder fazer essa revisão manual. Mas os outros convênios que possuem tabelas de preço mais reduzida não tem esse tipo de problema. Pronto, finalizou. 20.000 registros, então não tem mais nada pendente, clico aqui no salvar. Então vou clicar de novo aqui para escolher o arquivo, OpenME, mandar importar novamente. Pronto, então perceba que houve atualização de preço em 82 itens. Então, a operação já foi realizada com sucesso. E esse mesmo processo que a gente fez com o OpenME PlanServe, a gente deve fazer com todas as tabelas que a gente deseja atualizar. Com isso, a gente encerra aqui a importação e a atualização da tabela de preço própria.